Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Tragédias não têm aniversários. Lembrar a dor independe de calendários. Luto é uma coisa íntima, não se ostenta, carrega-se no coração. No ano passado, 2014, por força da data redonda, 50 anos, meio século, o Brasil reuniu-se para rememorar o início de um capítulo negro da nossa história, o golpe militar de 64. Seus contemporâneos reforçaram suas memórias e as novas gerações descobriram, de repente, que o passado não deve ser esquecido, a não ser quando não se teme repetir. As revelações e vinculações levantadas em março e abril não podem esperar até a próxima efeméride, mesmo porque, ao longo do ano passado, produziram-se fatos novos e a história é um processo dinâmico, continuamente amarrado e atualizado. Sobretudo porque, no intervalo, as avaliações e conclusões da Comissão da Verdade pedem contextualizações e continuidades. A série Chumbo Quente, reformatada e ampliada, embute dentro dela a proposta da história continuada, história viva, principalmente porque a imprensa, cujo papel, desgraçadamente, foi tão relevante para o golpe e a ditadura, também é um organismo vivo e, como tal, precisa ser permanentemente observado. Mas por que chumbo quente? Com uma liga de chumbo, Gutenberg fez os primeiros tipos móveis. Com chumbo, fundiam-se letras, palavras e ideias e também faziam balas e projéteis. Seu peso converteu o chumbo em sinônimo de opressão. Os 21 anos de chumbo não podem ser separados dos anos de chumbo quente, a aviltante censura que tantas deformações produziu em nossa sociedade. A mais grave dessas deformações é a ojeriza à diversidade, o horror ao pluralismo. A unanimidade, além de burra, foi a causadora desta tragédia. Vamos entender por quê. Tem que apurar o que aconteceu e fazer parte da história do Brasil, para as gerações que vêm aí, a verdade desse regime abominável. As Forças Armadas ficaram com essa mancha, com esse estigma, né, de que, quer dizer, assassinaram e torturaram violentamente pessoas em nome de alguns ideais políticos. O golpe não previa a ditadura militar, mas houve um processo que transformou o golpe em ditadura. A história política do Brasil se confunde com a história militar e ambas atropelam a história da imprensa. Até mesmo a independência tem sido fantasiada como façanha de soldados e o resultado é um tripé desigual, capenga, incluindo a proclamação da República. Até 1964, temos um total de 12 motins, vetos dos quartéis, golpes e contragolpes, com 4 derrubadas de chefes de Estado. A imprensa sempre tomou partido, sempre participou e sempre foi punida com empastelamentos, atentados e censura. Nunca havia conspirado. Então veio 64. Herdeiro do getulismo, João Goulart tem a imagem atrelada às reivindicações sociais e sindicais. Enquanto foi vice de JK, Jango sempre se relacionou bem com jornalistas e donos dos jornais. Quando Jânio Quadros renuncia em agosto de 1961, Jango está em viagem à China. Nem o próprio Jânio Quadros contava que ia renunciar. Ele renunciou por uma distração, um ato de distração, acreditou que ninguém ia acreditar, todo mundo acreditou, levou o pé da letra e o resultado foi o que se viu. O que aconteceu foi um ato de loucura do Jânio, seguido de uma perplexidade que se apossou da política. A presidência da República é ocupada pelo presidente da Câmara dos Deputados, instala-se uma crise política porque os ministros militares são contrários à posse do vice. O Jango não era da corrente que ganhou a eleição, era o contrário, ele era perdedor. Então essa inversão súbita abalou o país e o país ficou meio sem saber, sem saber o que fazer, qual era o caminho.
Diante da perplexidade que toma o país após a renúncia de Jânio Quadros, a maior parte da imprensa defende o respeito à Constituição e endossa a posse do vice. O Correio da Manhã tomou a posição, defendeu a legalidade da posse e assim se permaneceu, compreendeu? Até que realmente se concretizasse. Acompanhou todo o processo daquela viagem que ele fez da China para depois ir para o Uruguai, parece, e até que de repente ele entrou no Brasil e o Correio da Manhã sempre defendendo a posse legal. O Globo pede ao povo que aguarde tranquilamente a normalização da vida republicana e assegura que as Forças Armadas têm a situação sob controle. Abertamente anticomunista, o jornal em pouco tempo começará a questionar se Jango representa uma ameaça. O Diário de Notícias, com enorme penetração no meio militar, também levanta a bandeira da Constituição, mas desconfia da capacidade de governo de Jango. O Estado de São Paulo é mais radical. Contrário à posse de Jango, pede a convocação das Forças Armadas para evitar golpes subversivos. Em 61, a própria Rede da Legalidade, liderada pelo Leonel Brizola, tinha esse argumento fundamental, que era um argumento que demonstrava a absoluta inconstitucionalidade e ilegalidade da ação dos ministros militares, porque se o presidente renuncia, assume o vice, ponto final, não há como discutir isso. O Congresso aprova uma emenda que garante a posse de Goulart sob a condição de que o regime passe a ser parlamentarista. A imprensa vê a solução como uma demonstração de maturidade da democracia brasileira, mas alguns jornais são contrários ao novo sistema. Vim trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Jango é empossado com poderes limitados. Vai fazer tudo para recuperar o poder total e o plebiscito de 1963 para a escolha de regime de governo será o seu primeiro desafio. Jango sabe explorar as razões da inoperância do executivo. O argumento convence a grande imprensa, que logo esquece o charme do parlamentarismo e embarca num retorno ao velho presidencialismo. Um dos maiores presentes oferecidos a João Goulart, naquele momento, foi a oportunidade de calar Carlos Lacerda. Neste velho e sóbrio sobrado construído na Rua do Lavradio, no centro do Rio de Janeiro, estava a Tribuna da Imprensa, o jornal derrubador de presidentes. Eu fui testemunha e mensageiro de um grande presente oferecido pela grande imprensa ao presidente Jango. Diante da difícil situação financeira em que se encontrava, o Jornal do Brasil comprou de Carlos Lacerda a sua fogosa Tribuna da Imprensa. Fui incumbido de fazer a transição entre a velha equipe e a nova que deveria chegar. Recomendação expressa: o habitual artigo de Carlos Lacerda não poderia ser publicado. Em junho de 62, vinha a este prédio para fazer a transição. Na redação encontrei dois formidáveis jornalistas, Itamar de Freitas e Zuenir Ventura. Único problema: o artigo de Carlos Lacerda com a habitual fúria contra Jango. Fui ao diretor do jornal, Sérgio Lacerda, e lhe passei a recomendação dos novos proprietários. Lacerda, não. Mas a nova Tribuna, sem Lacerda, não deu certo. E o jornal o revendeu a Hélio Fernandes. Essas duas operações foram financiadas pelo Banco Nacional, em cuja direção estava o banqueiro e mecenas José Luiz Magalhães Lins, que comandava o comitê pró-presidencialista de Jango. Mas a nova Tribuna sem Lacerda não deu certo. E pouco tempo depois, o JB revendeu a Tribuna para o jornalista Hélio Fernandes.
João Goulart tem a aprovação da maior parte dos jornais durante os primeiros meses do mandato. Até mesmo críticos da política de Vargas, como o Diário Carioca e o Diário de Notícias, mudam de tom e apoiam Jango. Nós devemos lembrar que os jornais tinham uma isenção fiscal de praticamente 70% na importação de papel, né? E o Jânio Quadros tinha cortado essa isenção, né? Então, os jornais tiveram prejuízos enormes, tiveram que assumir esses 70% a mais para comprar papel no exterior. E o Diário Carioca apoiou João Goulart, inclusive uma forma de obter recursos do Banco do Brasil para se manter. Da mesma forma, o Diário de Notícias. A mais importante bandeira do governo é o projeto das reformas de base, que causa desconforto nas classes dominantes. O carro-chefe é a reforma agrária, que os jornais simpatizantes não conseguem engolir. O homem do campo, esquecido e abandonado durante séculos, vê surgir no horizonte de nossa terra uma esperança de melhores dias. Cresce o medo de que o Brasil siga o exemplo de Cuba e se torne comunista. Recuperado o poder, Jango não consegue exercê-lo, pressionado pelos setores mais radicais. A partir do momento que o João Goulart passa a concentrar poderes de um presidente, de chefe de Estado e de chefe de governo, ele se torna um alvo muito maior das críticas da oposição e, ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas dificuldades econômicas de crescimento, de inflação, e que vão ser atribuídas, obviamente, a ele. A radicalização política é agravada em setembro de 63 com a revolta dos sargentos em Brasília. O movimento reivindica o direito de sargentos, suboficiais e cabos exercerem mandato parlamentar, o que contraria a Constituição. Para a oposição, o presidente não é suficientemente firme ao enfrentar a revolta. A trégua na tribuna da imprensa dura pouco. O jornal volta a ser o adversário mais combativo de João Goulart desde o início do mandato. O jornal de Carlos Lacerda o acusa de convulsionar a sociedade, articular um golpe para permanecer no poder e favorecer amigos em negócios com o governo. No início de outubro, Jango é convencido a calar o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Malogrado o plano de prendê-lo, Jango tenta intervir no estado da Guanabara, impondo o estado de sítio. Não encontra respaldo nem no seu próprio partido, o PTB. O Jango, sentindo que ia ser derrotado, se retirou. Retirou a proposta. Mas ali ficou muito evidente que ele namorava a hipótese da permanência do poder com instrumentos de exceção. Confronto aberto, ostensivo. A imprensa está alinhada contra o governo. As agências de notícias pagavam o dobro do preço do espaço para o que fosse contra o governo Jango, através de anúncios. E sei da influência que era exercida através das agências de notícias, das agências de publicidade. A Última Hora é a última trincheira pró-Jango e dá amplo espaço aos seus projetos. Reforça o apoio popular às mudanças e denuncia a movimentação da oposição para derrubar o presidente antes que as reformas fossem executadas. 50 anos atrás, eu tenho a impressão que a imprensa era muito menos hipócrita do que é hoje. Você vê que os jornais eram ideologicamente bem mais definidos do que são hoje. Enquanto os jornais de hoje se preocupam em terem uma definição econômica e ideológica muito escondida, para o pobre do leitor não perceber que está sendo traído, naquele tempo os jornais eram abertamente a favor ou contra. A Última Hora era um jornal a favor do João Goulart. E não escondia isso, já tinha sido a favor de Getúlio Vargas. Foi, vamos dizer assim, parte do pivô da morte de Getúlio Vargas. E quando o Jango assumiu a presidência, finalmente, depois de uma luta
incerta e não sabida, a última hora deu todo o apoio ao Jango. O Samuel era visto até como uma espécie de eminência parda do governo do Jango. Portanto, tudo que o Jango queria fazer, inclusive as reformas de base, que são vistas como as causas verdadeiras desencadeadoras do golpe, a última hora deu o apoio mais completo possível. O Diário Carioca centra a cobertura nos benefícios das reformas e no esforço do Executivo para promover as alterações constitucionais que viabilizam o projeto. Não há jornais moderados tentando esvaziar a radicalização. Não acalma os ânimos a ideia do governo de iniciar uma série de grandes manifestações populares em vários pontos do país para forçar a aprovação das reformas de base. O primeiro comício será na Central do Brasil, coração do estado da Guanabara, onde Jango, pouco antes, tentara intervir. Não receio de ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria, a necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República, que não atende mais aos anseios do povo. Eu me lembro, na Avenida Rio Branco, no dia do comício, 13 de março, aquele pessoal todo, aquela multidão compacta, passasse rumo à Central do Brasil, onde ia haver o comício. Passavam uma agressividade terrível, acenando para o Jornal do Brasil com ameaças, o que era natural, o clima político estava exaltado. O Jango ele vai migrando devagar e sempre para uma posição em que ele já deixou de ser um líder que estava defendendo a legalidade para líder, sobretudo a partir de 64, para líder de um movimento que tomava um caráter ofensivo. A tribuna denuncia a convulsão das massas durante o discurso da Central e acusa o presidente de querer se reeleger. Partidário da reforma agrária, o Correio da Manhã critica a radicalização, tanto da direita como da esquerda. Defende as reformas de base, mas diz que o governo promove intranquilidade institucional ao agir de forma leviana e demagógica. O Correio da Manhã chegou, inclusive, a apoiar as reformas de base que ele anunciou no início. Mas foi chegando um momento em que começou a se radicalizar e perder assim, um pouco o rumo do controle do governo. E aí, então, criou aquele clima, aquele ambiente assim, realmente convulsionado, tá entendendo? Que assustou o Correio da Manhã. O Correio da Manhã começou a sentir, então, que o Jango estava perdendo as rédeas do poder, compreendeu? Há muito medo de que aquelas reformas, se fossem implementadas, iriam mudar completamente o Brasil, virar o Brasil pelo avesso. Era um conglomerado muito heterogêneo e o que cimentava esse conglomerado, né, da espada, da cruz e do dinheiro, né, e com os segmentos populares, as marchas da família com Deus pela liberdade, foi um grande movimento de massas no Brasil. Então o que cimentava aquilo tudo era o medo. Olha só o nome que eles deram para a marcha. Marcha com Deus e pela família. Ela botou 500 mil pessoas na rua em São Paulo. Você vê que a insatisfação da classe média, especialmente, era muito grande contra o governo João Goulart. A imprensa, ela entrou muito porque ela foi contaminada por isso. Ela tinha receio. Jornais progressistas acabaram entrando no processo golpista. Alguns, inclusive, apoiaram para logo depois sair fora.